Olá, minha gente, estamos começando agora o nosso TJ Regional, edição da tarde. É um prazer muito grande ter a sua companhia, a sua audiência, fazendo parte da melhor e mais qualificada audiência da TV paraense. Conheça agora os destaques da edição de hoje. A matéria completa sobre a prisão da quadrilha acusada de roubar carga dos Correios em Itupiranga. 3 casos de doença de Chagas confirmados em Tucuruí. E vamos também conversar no quadro Por Dentro da Lei com o Dr. Renato sobre contratos de aluguel. Agora, para você, já pode aumentar o volume da TV, você está no HD da Floresta. Sexta-feira, dia 9 de março de 2018, mandando aqui nosso abraço a você que está no centro da cidade de Tucuruí. Obrigado a você aí na Coab, no Palmares 1, 2, Serra Azul, Jardim Popular. Alô, alô, nossos amigos que nos acompanham também aqui no bairro Terra Prometida, Matinha Velha, Liberdade, Nova Matinha e todas as demais localidades, inclusive Breu Branco. Olha, Breu Branco marcando presença aqui com a gente também na nossa audiência. E daqui a pouco tem mensagem do telespectador. Já já tem a primeira matéria, o primeiro assunto, mas agora o assunto é este aqui, ó. Ligeirinho Gás é garantia de durabilidade para a senhora. Acabou seu gás ou está prestes a acabar, você já sabe. Mande uma mensagem para 981653330. O que era prata agora é ouro com Ligeirinho Gás. E assim, ó, ligou, chegou. Paco Martins vai trazer agora detalhes a respeito dos casos de doença de Chagas confirmados em Tucuruí. As imagens são de Israel Batista. Os 3 casos de doenças de Chagas foram confirmados pela Secretaria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Tucuruí. De acordo com Devanilde Ranieri Martins, coordenadora da Vigilância Sanitária e Ambiental, a suspeita da contaminação tenha sido através de açaí. Produto envolvido, suspeito de estar envolvido nessa contaminação, o produto é o açaí, o vinho do açaí que as pessoas chamam. O inseto conhecido como barbeiro é apontado como principal transmissor da doença de Chagas. Hoje o hospedeiro é um barbeiro, ele pode estar ou não parasitado com o Trypanosoma cruzi. Nessa situação que deu no caso positivo, provavelmente o barbeiro ele estava positivo para o Trypanosoma cruzi. As 3 pessoas contaminadas pertencem à mesma família e, de acordo com Devanilde, um barbeiro teria sido encontrado dentro de um dos 3 litros de açaí consumidos em janeiro deste ano. Eles consumiram esse produto em janeiro e no final do consumo eles encontraram um inseto semelhante ao barbeiro, porém eles não guardaram e também não guardaram nenhuma amostra do produto. Essas pessoas ficaram em alerta e com 15 dias começaram a apresentar sintomas e procuraram uma unidade de saúde, onde foram notificados, coletado o exame para ser realizado no Laboratório Central, que é o nosso laboratório de referência no estado para o diagnóstico de Chagas. E os 3 casos, agora no início de março, vieram como positivos. A doença de Chagas se divide em 2 fases, aguda e crônica. No caso da aguda, os sintomas são bem mais aparentes. Já no caso das crônicas, podem levar anos para serem descobertas. Todas as 3 casos estão na fase aguda. Por isso que é importante ser diagnosticado precocemente. Porém, os sintomas eles acabam se assemelhando muito à malária, a uma virose. Por isso que, muitas vezes, a doença ela é diagnosticada já na fase crônica, onde os sintomas vão ser muito mais severos, principalmente com comprometimento e problemas cardíacos. No dia em que possivelmente ocorreu a contaminação, 6 pessoas participaram da refeição e, por questões de segurança, todas passaram por exames. 3 já foram diagnosticados como positivos. Outras 3 aguardam os resultados em casa. Essas famílias já foi feita a coleta do material, já foi encaminhado para o laboratório e nós estamos aguardando o resultado. Para evitar novos casos, a Secretaria de Vigilância Sanitária intensificou a fiscalização, principalmente nos pontos de vendas. As unidades de saúde estão também em alertas e capacitados por conta das suspeitas.
Nós estamos intensificando campanhas de sensibilização para os manipuladores através de treinamentos, visto que já passaram por treinamento, nós vamos estar reforçando esses treinamentos em boas práticas no processo de manipulação do fruto do açaí. Além disso, as inspeções sanitárias nos pontos de vendas também estão sendo intensificadas e, além disso, as unidades de saúde do município, todas elas foram capacitadas e estão em alertas para qualquer paciente que chegue com os sintomas. Os primeiros sintomas começam a surgir dentro de 3 a 21 dias após o consumo do produto contaminado. A febre frequente é apontada como um dos principais sinais da doença. O período de incubação da doença na fase aguda, ela é de 3 a 21 dias após o consumo do produto. Então, a pessoa tem que ter consumido o produto nesse período, né? E, além disso, ela tem que apresentar esses sintomas, como icterícia, febre intermitente, a questão, por exemplo, da dores abdominais, vermelhidões, a icterícia, ela se dá bem frequente. Agora, a febre ela é mais frequente dos sintomas que se apresentam para Chagas. Ela tem uma febre normalmente de 7 dias. O açaí é um dos alimentos mais apreciados pelos paraenses, mas vale lembrar que ele não é o grande vilão dessa história. A doença de Chagas é transmitida por um inseto conhecido como barbeiro e a contaminação geralmente acontece por conta da má manipulação dos alimentos. O grande vilão no processo para a doença de Chagas é justamente a falta de manipulação dos batedores de açaí no processo, no momento do preparo do produto. Então, é importante a higienização para todas as fases, não só para o açaí, mas para todos os produtos que são consumidos. Este vendedor de açaí toma todos os cuidados possíveis com o produto para que o consumidor esteja tranquilo na hora de consumir um dos pratos preferidos do paraense. Eu faço peneiramento, branqueamento, entendeu? Eu faço o que a vigilância sanitária exige, entendeu? Eu fui um dos primeiros a fazer esse treinamento, né? Fiz em 2005 em Belém, entendeu? Desde lá eu vim com esse pensamento de melhorar o meu açaí para a população, para os consumidores da região. E não há motivo para pânico, como você viu as próprias autoridades aí falando, né? Tem uma relação direta, este caso específico, com o açaí, mas é necessário saber que o detalhe está no modo como se manuseia. Lembrando que já houve treinamento por parte da Vigilância Sanitária do município com 140 batedores de açaí. E agora, daqui a no máximo um mês e pouco, o programa Pará Profissional fará um treinamento parecido, mas muito mais intensificado, tá? É importante a gente saber disso. Todo cuidado é pouco, porém sem alarde. Vou falar agora para você das drogarias Ultra Popular. Quando você precisar, você já sabe. Olha aí, meu amigão, olha aí você, minha amiguinha. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Lá você tem medicamentos mesmo, com preço no chão. É isso aí. Aproveite e vá lá você também, na Lauro Sodré, número 587A, bem ao lado do Bradesco. Eu vou chamar aqui o break. Na volta a gente vai trazer o Elton Moreira com a matéria completa sobre aquele assunto que falamos ontem, quadrilha desbaratada. Sabe o que eles faziam? Assaltavam cargas dos Correios. Acabou a festa agora. Já voltamos, senhoras e senhores, é o nosso TJ Regional, edição da tarde. Muitíssimo obrigado a você que está no intervalo do trabalho acompanhando a gente, para quem está nos restaurantes e bares da cidade, para quem está em trânsito também com a sua TV ligada. Valeu, obrigado. Vou falar aqui agora do Pará Fogo Extintores, sinalização para o seu estabelecimento, você já sabe. Tem que obedecer à legislação vigente. Olha, instalações prediais, todas elas precisam ter, minha gente, extintor de incêndio. É para cuidar do seu patrimônio, né? Depois não adianta chorar pelo leite derramado. O importante mesmo é prevenir. E quando se fala em prevenção de incêndios e também em tratar disso tudo, de cuidar disso tudo depois que acontece, que Deus o livre, é Pará Fogo Extintores. Recarga, extintores novos, automotivos e prediais e muito mais. Alô, Joãozinho Guimarães, aí na Magalhães Barata, próximo à Câmara Municipal. Vamos agora trazer este assunto. O assunto agora tem a ver com polícia. Bandidos estavam assaltando, estavam não,
ainda estão, infelizmente, de maneira frequente em vários pontos do estado do Pará. Primeiro porque descobriram a fragilidade e o valor agregado também de embalagens pequenas e que são valiosas, como é o caso de aparelhos celulares dos Correios. Eles interceptaram um caminhão dos Correios. Mais informações dessa quadrilha e cruel, sabe o que é? Ainda tinha um foragido do presídio de Tucuruí no meio dessa galera. 5 homens foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar do município de Tupiranga, à altura do quilômetro 90, aqui na BR-230, Transamazônica, entre Novo Repartimento e Cajazeiras. Com um bando que estava em uma Hilux de cor preta, estava parte dessa carga que foi roubada da empresa de Correios e Telégrafos. O roubo de cargas só foi acionado para a polícia quando um caminhão dos Correios perdeu o sinal da sala de controle de veículos em Marabá. A polícia foi acionada e começou a perseguição até encontrar o caminhão com parte dos produtos. Outra parte já havia sido colocada em uma caçamba, onde o bando pretendia levar para uma casa em Marabá e depois fazer a venda dos produtos roubados. Os acusados identificados e levados para a Polícia Federal tiveram os nomes divulgados: Ismauro Dias Almeida, Adriano Araújo Lisboa, Maílson Ramos da Silva, Fabrício Reis Lopes e Janilson Alves Simões. Entre o material resgatado pela polícia, várias caixas lacradas com TVs, notebooks, celulares, roupas, cosméticos e vários outros produtos de clientes dos Correios presentes nesta carga. Obrigado, Wellington Moreira. Todo dia estará aqui com a gente, direto do SBT Marabá, trazendo aí a sua participação. Falando em participação, qual é a sua participação no aumento de chances para você fazer sucesso no mercado de trabalho? Eu te pergunto. E você me responde o quê? É total. Então, invista em você mesmo, invista na sua mente, invista em qualificação, em alternativas de crescimento. CCAA é o Centro de Idiomas Anglo-Americano, que já é tradição no Brasil e também em várias partes do mundo. Gente, aqui você aprende de verdade uma metodologia multimídia interativa com CD-ROM, CD de testes e muito mais. Professores, olha, que entendem mesmo do que eles estão tratando em sala de aula e não fica com lenga-lenga nem lari-lari-larie. O negócio aqui é sério, é CCAA. Quando você vê, you are speaking. Quando você vê, já está falando. CCAA, eu falei, tem no bairro Pimental, em Tucuruí, e também na Vila Permanente. Eu agora trago as mensagens dos nossos telespectadores sobre o assunto de ontem da matéria da senhora que faleceu após perder o controle aí durante um atendimento da Rede Celpa. A Celpa em Tucuruí, diz aqui a Ana Silva, do Getati. Ana Silvia, obrigado pela audiência. Ela diz, a Celpa estaria fazendo troca de padrões e não deixando os talões para pagar quando eles chegam. Já é atrasado e já é para cortar a energia. Obrigado, Ana Silvia. Nilvan, manda um alô pro Moretti Lanches. Ó, só vou mandar alô se mandar aqui sanduíche para mim e para produção, tá? Brincadeira. Um alô pro Moretti Lanches. Valeu. Boa tarde, o Sistema Floresta, vocês estão de parabéns pelo jornalismo apresentado, diz aqui a nossa telespectadora. Não perco um programa, diz ela. Fico feliz de ver você fazendo parte dessa família. Olha só, Velton, senhoras e senhores, quem mandou essa mensagem pra gente? Meu Deus, dona Delminda Costa. Você sabe quem ela é? É mãe, a matriarca, mãe do nosso presidente aqui da Floresta, José Adão Costa. A gente é que fica feliz em ter a senhora sempre avaliando a gente aí também. Delminda Costa, irmã Delminda Costa, manda um abraço pra Kátia e também pra Patrícia. Abraço e beijo pra vocês aí, tá bom? Um alô pro Neguinho da Ladeira, olha só, Neguinho da Ladeira no Palmares 2. Jardim Colorado, tá no escuro, Rua 1º de Maio, na esquina, tá um perigo. Olá, boa tarde, sou Jeremias da Coab, um abraço, eu também tenho um filho chamado Jeremias, e o outro é Rafael. Obrigado, Jeremias. Boa tarde, Nilvan, quero mandar um alô pro meu povo lá no quilômetro 80 da Transcametá. É o Zezão e família, Leide no centro da cidade. Boa tarde, sou a Érica, manda um beijo pra minha mãe. Beijo para sua mãezinha Érica, lá na Vila Permanente. Só faltou o nome da mamãe, né? Um abraço, Jorjão da Vila. Alô, pessoal da Vila Permanente em peso aqui com a gente. Gisele de Breu Branco, reclamação dela é sobre o bairro Novo Horizonte. Alô, prefeito de Breu Branco, bora lá. Tá muito escuro, principalmente perto da escola Gonçalo Vieira. A bandidagem, a primeira saída dos alunos para praticar os assaltos, eles aproveitam. Boa tarde, meu nome é Janine. Manda um feliz Dia Internacional da Mulher. Isso foi ontem, né? Para sua mãezinha Francisca.
Francisca, na Matinha. Deixa eu ver aqui, o cadastro biométrico, a Angelina do Jardim Paraíso, não se preocupe, em Tucuruí, a gente não precisa se preocupar com o cadastro biométrico, tá? Para encerrar, um abraço para o filho Cairon Adriel, recém-nascido, ligado no TJ. E amanhã é aniversário do meu príncipe Rafael, fazendo 10 aninhos. Papai te ama, príncipe, parabéns. Gente, agora eu tenho um recado importante para você. Vou falar do Eletromatheus. Vai presentear, quer comprar um móvel, um eletrodoméstico novo? É claro que é para você aproveitar a tempestade de ofertas do Eletromatheus. Móveis eletrodomésticos, eletroportáteis, eletroeletrônicos, várias seções para você comprar com facilidade pelo Crédito Nosso. Eu falei? Eletromatheus, tudo para fazer você feliz. Depois do intervalo, o Dr. Renato Mendes Carneiro Teixeira, defensor público, conversa comigo sobre contratos de aluguel. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do TJ Regional da Tarde. Sexta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Por Dentro da Lei, já está aqui mais uma vez. Doutor Renato, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Antes da gente conversar com ele, tem um recadinho para você da Clínica Dentistas do Povo. Olha, profissionais de excelência e equipamentos de última geração, o diagnóstico que você busca fazer com precinho camarada, você já sabe, é na Clínica Dentistas do Povo, na esquina entre Lauro Sodré e também a 7 de setembro, altos da Caixa Econômica. Dentistas do Povo, o Brasil inteiro trata aqui. Chama a vinheta pra gente. A gente já tem aqui algumas perguntas selecionadas pela nossa produção, perguntas dos telespectadores, tanto de Tucuruí quanto de Breu Branco. O assunto hoje, contratos de aluguel, certo, doutor? Perfeito. Já temos aqui uma primeira pergunta, é a dona Joselina. Ela fala assim: eu moro em Tucuruí e a casa que aluguei chove mais dentro do que fora, diz ela. O dono da casa disse que sou eu que devo consertar, pois eu que estou usando a casa. Tá certo isso, doutor? Não está certo. É importante falar que tem algumas obras, alguns reparos que devem ser feitos pelo proprietário. São aqueles reparos que buscam trazer justamente a habitabilidade à casa. Então, quando nós estivermos diante de algum tipo de problema relacionado a telhado, que é o caso dessa nossa telespectadora, também parte hidráulica, parte elétrica, aqueles vícios ocultos, né, que a pessoa não conhecia quando alugou, também. Aí é importante que o proprietário venha a fazer esse reparo. Como é que eu aconselho essa nossa ouvinte fazer? Notificar primeiramente o proprietário, para que o proprietário tome ciência do problema e venha a promover o reparo. Também ela pode fazer isso após a notificação, não é, e descontar do valor do aluguel. Aí, se realmente o proprietário, né, que é o locador, ele se recusar em fazer esse reparo, aí ela pode dar por rescindido esse contrato. Por quê? Porque não está sendo garantida a habitabilidade, a destinação que deveria ter esse imóvel. Tá? É diferente, por exemplo, daquela obra de mero que chamam aformoseamento, embelezamento, né? Que é trocar o piso da sala, trocar a lajota da cozinha. Funcionalidade, né? Exatamente. Aí tem que ter autorização do proprietário e é o locatário, que é quem aluga, não é? Que vai ter que fazer frente a essa despesa. Para complementar essa pergunta, e ele tendo feito essas obras em termos estéticos e tal, comunicou para o dono do imóvel, ele tem como ser ressarcido disso depois? Ou... Só se houver uma manifestação do proprietário nesse sentido. Okay. Então, é autorizar não só a execução, como também o ressarcimento, ou então a divisão de comum acordo. Obrigado, doutor. Agora sim, a dona Maria Adelaide de Breu Branco, ela pergunta o seguinte: moro em uma casa de aluguel há uns 6 anos, diz ela. Lembro que assinei uma única vez um contrato com prazo de 30 meses. Eu tenho que cobrar um novo contrato? E quando eu quiser entregar o imóvel, é só entregar as chaves e pronto? Entendi. Bem, em relação ao novo contrato, não é necessário fazer um novo contrato. Por quê? Porque a lei de locação prevê a renovação automática. Nesse caso, eram 30 meses. A partir do 31º mês, já tem a renovação automática, então o contrato passa a ser de prazo indeterminado e com atualização pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM. Agora, em relação à entrega do imóvel, né, estando de prazo indeterminado, ela deve fazer uma notificação para o proprietário com prazo de 30 dias, né, dizendo que tem interesse em entregar
Aí, nesse caso, né, esse prazo de 30 dias é justamente aquele para promover algum tipo de reparo, pagar, atualizar as contas de luz. Aí, depois desse prazo de 30 dias, né, que vai ser feita a vistoria e a entrega das chaves. Tá? Mas, então, o prazo ele fica como indeterminado se não houver a substituição do contrato, se nós estivermos diante, então, da renovação automática. Ok. Continuando o quadro Por Dentro da Lei, a nossa telespectadora Sueli Souza pergunta: bom dia, o meu marido alugou a casa quando nós vivíamos juntos. Hoje não estamos mais juntos, pois entrei com o divórcio faz uns 3 meses, diz ela. Estou aguardando a audiência, mas ele já não está em casa. Nesse caso, um novo contrato deverá ser feito, doutor? Bem, não é obrigatório fazer. É interessante fazer, mas não é obrigatório. Por quê? Porque na lei de locações também existe uma previsão, não é, que diante do divórcio, diante da dissolução de união estável, permanecendo o cônjuge no imóvel, automaticamente ele passa a ser o locatário. Não é? É diferente da situação de sublocação, por exemplo, em que o locatário, que é quem aluga, né, quem vai atrás do dono do imóvel para alugar, ele passa o aluguel para um terceiro sem conhecimento do proprietário, que é o locador. Entendi. Aí isso não pode inclusive gerar a rescisão desse contrato com a multa. Né? Então, nesse caso aí, não precisa fazer o novo contrato, porque a lei já permite automaticamente que ela passe a figurar, como já que está locatário no imóvel, como locatário. Certinho, mais uma pergunta. Sou fiador do meu compadre no contrato de aluguel dele. O prazo era de 2 anos, mas ele já está no imóvel há bem mais tempo. Acho que uns 3 anos. Eu vou precisar viajar para Goiânia agora e preciso... Aliás, ele pergunta, é preciso cancelar o contrato? Quem faz a pergunta é o Heriberto Mouzinho. Obrigado, Heriberto. Bem, não precisa fazer porque tem uma situação aí bem peculiar. O fiador, quem é? Aquela pessoa que garante a execução do contrato. Certo. Se o locatário, por exemplo, não pagar o aluguel, causar algum dano ao imóvel, quem vai se responsabilizar se o locatário não pagar é o fiador. Então, uma garantia pessoal prestada pelo fiador de que o locatário, que é quem está ali na posse do imóvel, vai cumprir o contrato tudo certinho, senão ele se responsabiliza. Né? Mas eu percebo aí que, na verdade, está em renovação automática. E o fiador, ele só se obriga naquele período previsto em contrato. Se, por exemplo, são 2 anos, ele fica responsável durante esses 2 anos. Entendi. Se tiver renovação automática e ele não anuir pessoalmente com isso, ele deixa de ser locador, o fiador. Então, ele pode ir para Goiânia tranquilo, porque ele já não mais possui esse encargo, esse ônus de se responsabilizar pela execução desse contrato do compadre dele. E o que fazer para deixar de ser fiador? Para a gente finalizar, doutor. Tá, existe na lei de locação uma previsão da pessoa se exonerar desse encargo de ser locador, de ser fiador. Como é que ele deve proceder? Primeira coisa, notificar o locador, que é o proprietário, o dono do imóvel, de que ele não mais quer ser fiador naquele contrato. Certo. Aí existe esse prazo de 120 dias para que a pessoa, justamente, o locatário, venha substituir esse fiador. A pessoa que está na posse do imóvel, usufruindo dele, vai ter que conseguir, nesse prazo de 120 dias, um novo fiador. Certo. Se não conseguir, esse locador, que é o dono do imóvel, ele pode rescindir esse contrato, inclusive cobrando a multa. Por quê? Porque ali no contrato, uma das cláusulas era justamente a garantia, através da fiança, né, de alguém se responsabilizando, e o locatário, a partir do momento que não mais fornece essa pessoa, aí o contrato pode ser desfeito. Ok, foram estas as perguntas sobre este tema. Se você também quiser propor um tema aqui para o nosso quadro com o Dr. Renato, Por Dentro da Lei, mande pelo nosso WhatsApp. Antes de eu encerrar com ele, eu quero dar um recado importante para você do Carajás da Sorte. Você está vendo aí a quantidade de automóveis para você nesta semana. E muita gente de Tucuruí também está ganhando, inclusive de toda a nossa região. Adquira já você também o título de capitalização do Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Doutor Renato, obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui com a gente. Muito obrigado. Gostaria de dar os parabéns para minha filha Ariela, que está fazendo aniversário hoje.
Parabéns a Ariela, 6 aninhos. Ela que estuda na escola Ursinhos Carinhosos. Linda, linda, linda. 6 aninhos mesmo, né, doutor? 6 aninhos. Parabéns, muitas felicidades. Toda a nossa produção está mandando um abraço e um beijinho para você. Tá bom, Ariela? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenha um excelente final de semana. Na segunda, se Deus quiser, voltaremos. Grande abraço.